Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se você não me conhece, eu sou o Bruno, do meu lado, Raul, nós somos sócios e estrategistas na Transforma Negócios e hoje, sem muita delonga, a gente vai falar sobre a importância das finanças nas pequenas e nas médias empresas através de um negócio muito novo no mercado, nem tão novo assim, que é o BPO financeiro. E aí a gente vai explicar já todos os detalhes disso, como é que isso funciona. Então, Raul, muito obrigado por estar aqui conosco. E também apresentar nossos convidados, Marcelo e Robson Bianchi. Aliás, Marcelo Mota e Robson Bianchi, né? Isso aí. Pessoal, obrigado de aceitarem o convite, estar aqui conosco hoje para fazer esse bate-papo, mergulhar nesse tema. E o intuito é esse, que a gente possa levar cada vez mais conteúdo para pequenas e médias empresas, da importância de diversos temas do empreendedorismo, né? E sem dúvida nenhuma não tem como falar de negócios, de empresas sem falar de finanças, e é um dos grandes calcanhares de Aquiles que as empresas têm por aí, né? Então, Marcelo, obrigado mais uma vez. Robinho, obrigado. Valeu. Raul, e aí? O que é BPO financeiro? Conta essa história. Finanças nas empresas. A gente estava falando disso mais cedo, né? Pois é. E acho que vale a pena contextualizar sim, até na minha percepção. Primeiro que, segundo o Sebrae, uma das maiores causas de falência de empresa no Brasil no geral é a conta não fechar. Perfeito. A conta não fechar. Então, assim, se você não está dando atenção eu desejo de coração que você não faça parte dessa estatística tão logo. Ou seja, mas é uma coisa. Sim. E se a gente olhar do ponto de vista de negócio, do que a gente trata na Transforma, tem 4 grandes motivos de um negócio não dar certo. Perfeito. Primeiro, você não gerou valor. Ou seja, você criou um negócio legal, mas que ninguém quis comprar. Segundo, a conta não fecha. Terceiro, você não tem competência para fazer. Ou quarto, o contexto é errado. Mas a conta não fechar, o caixa é rei. Uhum. O caixa é rei. O caixa não aceita desaforo, né? Mais que o faturamento, né? Mais que o faturamento. Mas a gente já fala disso. O faturamento Exato. é importante, mas o controle tem que ser, porque senão ele só por si só ele não... A gente já vai falar disso. Mas faturamento não significa calma. que a conta não fecha. E quem é empresário sabe que o dia a dia do negócio, da empresa... E aqui, eu estou num papel de ornitorrinco aqui hoje, né? Porque tanto sócio da Transforma e sócio da Atos aqui, ou seja, então o Bruno é só, o Robinho é sócio da Atos. Então, ou seja, a gente aqui, cada um dentro da sua empresa, sabe que o desafio de você empresariar não é fácil. Então, tudo aquilo que você puder ter ajuda é muito bem-vindo. E isso começou uma onda de terceirização lá atrás, né? Que aí foi até para um extremo, né? Começou a terceirizar, muitas empresas começaram a terceirizar tudo. E é um desafio você terceirizar aquilo que é uma atividade-chave realmente do seu negócio, né? É bastante. E isso em modelo de negócio fica mais claro. Então, por exemplo, no caso da Transforma, puxa, atender o cliente, fazer toda a estratégia dele é chave. É difícil eu terceirizar isso para outra pessoa que não esteja dentro do meu negócio. Agora, contabilidade não faz sentido eu trazer para dentro. E o financeiro tem uma conexão tão grande que, puxa, se eu consigo delegar para alguém de confiança, por que não, né? Então, antigamente, o que era terceirização e foi terceirizando tudo, virou uma onda tão grande que a Justiça do Trabalho brasileiro começou a cortar. Pejotização, né? Começou a tal da pejotização. Então, eu fazia uma terceirização não para ganhar eficiência e para delegar para quem sabe mais do que eu. Eu fazia isso para ganhar na folha e virou jeitinho algumas coisas. Tinha gente que fazia direito, tinha gente que não tinha. Muita gente, né, Robinho, tomou na cabeça com isso. E daí, quando o pessoal de gestão começou a fazer algum tipo de terceirização, não vou chamar de terceirização, né? Porque aí ficou BPO. Tá na polêmica. Então, a gente deu uma glamorizada no negócio, pegamos um termo em inglês, né? Isso. E virou o tal do BPO. Então, a sigla... BPO é a sigla do inglês, né? Business Process Outsourcing. É isso. Né? Que outsourcing é a fonte do que está de fora. Então, eu pego de fora um processo de negócio. Então, eu faço um outsourcing de processo de negócio, que virou o BPO financeiro. Em vez de eu ter a minha equipe, né, de finanças ali dentro da minha empresa, eu conto com um apoio externo para fazer isso. Exato. Legal, obrigado. Baita introdução, Raul chegando e se apresentando, né? Tá aí. E aí tem um ponto importante, né? Antes de a gente até mergulhar cada vez mais fundo nisso, vamos explicar esse ornitorrinco que você citou, né? Então, a gente tem aqui o Robinho, né? Perfeito. Pela Atlas. Robinho, te apresenta quem é o Robson Bianchi, que
tá na Atlas, quem é a Atlas, bem que todo mundo deve conhecer a Atlas. Robson Bianchi, sou sócio da Atlas, né? Como o Raul já mencionou. Cara, eu não vou nem falar o tempo para não. Eu ia falar um tempinho, né, Robson? Não entregar a idade, né? Um tempinho, Mas assim, é um prazer estar aqui, né? A gente agradece realmente o convite. Eu acho que tem tudo a ver com, em termos de gestão, a parte do BPO financeiro. É um processo que a gente está iniciando na Atlas, que a gente começou ano passado, meados, né? Sim, Mota. Exato. Tem o Marcelo Mota, que é um parceiro nosso que está junto no GT. A gente também está no GT, né, Raul? GT Financeiro, que é o grupo de trabalho, que tem outras pessoas envolvidas que realizam a parte do financeiro. O Mota é o parceiro, né, nosso da parte de finanças, que veio apoiar a nossa gestão, ajudando com o conhecimento dele, que ele tem em toda essa estratégia, porque nós vemos isso como uma parte de estratégia realmente na organização. Então, é um grupo de trabalho que está, assim, tem bastante gente envolvida aí pela quantidade de operação que a gente tem. E cada vez mais a gente sempre numa construção melhorando os processos realmente e o dia a dia. Então, a partir disso, a gente pensou na iniciativa aí do BPO financeiro e convidamos o Mota para estar junto com a gente. Um monte de informação legal aqui, né? Que a Atlas, então, contabilidade, diversificando seu portfólio, vai atrás de uma nova oportunidade, compreendendo um movimento de mercado e aí estrategicamente se conecta com o parceiro. E eu gostei que o Robinho, além de se apresentar, já levantou a bola. Então, quem é Marcelo Mota? Como que o Marcelo, parceiro, se conecta com a Atlas? Marcelo, por favor. Vamos lá. Bom, o Marcelo, na verdade, surgiu enquanto empresa, enquanto MSM, lá em 2018. Ex-gerente de banco por 11 anos, né? E uma pessoa que trabalhou a vida toda dentro desse financeiro, fazendo operacional, fazendo gestão. E aí, quando surge a MSM em especial, surge a Atlas como parceiro realmente de negócio, porque assim, quem é a MSM, né, no mundo aí? Então, por que não se conectar com uma empresa que já tem um nome, né, solidificado e, dessa forma, ter demanda para realmente ter trabalho? Então, essa é a ideia do surgimento da MSM em parceria com a Atlas. E não podia ser diferente, né? A Atlas acabou, no meio desse caminho todo, se tornando também cliente, além de parceira, e a gente tem desenvolvido diversos projetos juntos, né? Então, acho que é um pouco disso o surgimento de nós, né, aqui nesse momento, inclusive. Legal. E o que eu acho interessante aqui, um parêntese, o Robinho comentou que tem um grupo de trabalho financeiro. Então, puxa, é o Casa de Ferreiro Espelho de Aço Inox aqui, né? Então, a Atlas, ela tem hoje, antes da unidade financeira, 4 unidades de negócio. Então, olha que interessante, né? São 4 mecanismos diferentes de como a Atlas gera valor e faz lucro. Então, uma coisa é contabilidade, outra coisa é fiscal, uma coisa é tax, né? Uma coisa é a folha, né? Folha de pagamento, são várias formas de gerar valor. E para a gente pegar e fazer o financeiro de várias unidades, ver o resultado para cada uma, tudo isso se conectar com o regime contábil, planejamento tributário, né, o orçamento de estudo, depois como que fecha do aspecto econômico-financeiro, enfim. A gente teve baita de uma jornada para tudo isso daqui fechar da porta para dentro de casa, só que daí foi ficando um negócio que evoluía de uma forma tão gostosa que, puxa, não faz sentido algum não levar isso para o cliente, visto as tendências de mercado e as inovações, haja vista que a competência interna foi desenvolvida. E os nossos primeiros clientes foram, inclusive, os próprios sócios, né? E aí, o que vocês acham, né? Cara, vende para os outros, pelo amor de Deus, que a entrega que a gente tem, eu não conheço quem tenha aqui dentro, né? E aí começou baita numa jornada legal, envolvendo o Robinho Mota, para desenvolver isso enquanto inovação mesmo, né? Eu acho que é importante essa questão da inovação, realmente a gente entender como design thinking mesmo, né, Raul? Para a gente não ir com uma expectativa de, cara, vamos começar, vamos entender e vamos fazendo passo a passo para não ter aí um investimento muito alto. Inicialmente, lógico que vai ter, conforme você vai precisando de recursos, você vai tendo que fazer o investimento, mas não necessariamente tudo de uma vez, pensando numa estrutura muito... Né? E o que o cliente, às vezes você não chega naquilo que o cliente quer. Então, assim, como você entende esse mercado? Porque para nós é um mercado novo que a gente está explorando, né? Claro, claro. Cara, e que exemplo legal. E até antes de falar do exemplo em si, né? Acho que 2 profissionais com esse gabarito, né? O Robinho, sócio da Atlas há
X tempo, né, que não foi declarado oficialmente. XX tempo, né? E o Marcelo, que hoje tem a MSM e trabalha com consultoria nessa parte financeira, sendo parceiro da Atlas nesse processo todo, ex-gerente de banco por 11 anos, ou seja, olha o gabarito de profissionais que a gente está falando aqui do tema. A gente não tá, sabe, não é aventureiro, né? Não é alguém que controlou o caixa da empresa da mãe ali, né, pequenininho, costureira, né, sem demérito a costureira, pelo amor de Deus, mas com certeza. a gente está falando de profissionais gabaritados para falar de um tema e para mim, cara, é muito legal a forma de começar tudo isso, como vocês começaram, né, lá na Atlas, Raul também, porque nós falamos na Transforma muito isso para todos os nossos clientes. Como é que você pode iniciar os primeiros testes dessa ideia e ir desenhando ela aos poucos, de uma maneira mais fácil, mais rápida, para que você vá corrigindo os erros desse processo aos poucos, né? Então veja, a própria Atlas começa entendendo lá dentro dela que ela tem algumas unidades de negócio como se fossem clientes essas unidades de negócio. E aí ela faz o financeiro dessas unidades e, poxa, a gente pode fazer isso para os nossos clientes também, porque para nós gerou muito valor. E aí vocês começam com um cliente, com 2 clientes e vão executando uma série de testes para daí sim. E quando vocês mal percebem, o produto está mais do que validado e pronto, já embalado. Não, que não necessite de melhorias, né? Naturalmente na linha do tempo. Mas olha que processo, né? Inclusive a parte realmente comercial disso aí, né? Que é um desafio. Como que eu vendo isso? Como que eu vendo? Desenvolvi a ideia, testei, ficou bacana, gerou valor. Agora, peraí, como é que eu embalo isso num produto, numa proposta? Qual que é o público ideal para eu vender isso, né? Quem que é a minha persona, né? Quem que é o meu melhor cliente para eu poder oferecer isso, né? Você ia falar algo? Te interrompi? Eu acho que essa jornada, o Robinho sempre destaca isso, né? Mas essa jornada da mentalidade do teste, né? Ou seja, porque corporativamente a expectativa é a mãe da frustração. Vamos montar uma unidade nova. Vamos investir tanto, daí já começam as pressões por resultado. O mundo corporativo acaba tendo isso, né? Mas, puxa, o que deveria ser verdade para a gente ir aprendendo conforme o processo, e o grau de investimento inicial foi muito baixo. E não é muito baixo porque a gente é mão de vaca, né? É muito baixo porque, puxa, a restrição gera criatividade. Então, o grau de criatividade que o Robinho e o Mota tiveram durante esse processo para ir testando, vendo, já vender um caso prático, né, e ir testando isso na linha do tempo, e agora já está vindo com novos clientes, já está vindo com novas coisas e pegando mais roupagem, né, para ir para o mercado. Isso é bem interessante, né? Acho que é legal contar com a percepção mesmo. E outro ponto, né, já deixando para o Marcelo também, mas da nossa parte aqui, a Transforma, nós não somos uma empresa de finanças. Nós não fazemos consultoria de finanças, nós somos uma empresa de estratégia. E já pode dar um spoiler da estratégia? Se você ficar à vontade. Estratégia integrativa. Em breve a gente fala mais sobre isso. E aí, quem está assistindo pode talvez se perguntar, mas, cara, estão falando de finanças. Por quê? O que é isso, né? E aí eu quero destacar, por exemplo, né, toda a estratégia que foi utilizada para a ideação deste novo produto, inclusive para o lançamento, a embalagem, a parte comercial, né? E a metodologia dos testes. Então, da nossa parte de Transforma, né, o Raul usando os 2 chapéus, né, de Transforma e de Atlas. Porque no caso da Atlas é todo o processo de inovação interna. Sim, mesmo, né? E a estratégia de inovação que é adotada para fazer esse lançamento, para fazer a ideação desse produto, né? E aí o recado para quem é nosso cliente, o colega que já conhece nossa metodologia de trabalho, né? Mas se você está aqui pela primeira vez, essa é uma das nossas principais formas de trabalho, né? Calma, desenha, dá os primeiros passos, faz os primeiros testes e aí devagarzinho você vai evoluindo isso, né? Bom, mas demos uma devagada e saímos um pouquinho do BPO financeiro. Então, BPO, terceirização, eu não faço dentro de casa, eu me conecto a um parceiro que faz para mim, né? O vulgo terceirização, mas a gente vai manter o termo de BPO. E aí, financeiro, né? A gente explicou um pouquinho dessa história do porquê que a Atlas começou a navegar nesse ambiente. Marcelão, fala pra gente, cara, desse processo todo, as grandes vantagens. Por que uma empresa pequena, média do mercado, ela busca um BPO financeiro? Que benefício ela tem? O que acontece nesse processo? Basicamente economia de imposto, né? Todo mundo busca isso, mas se você pensar que um profissional envolvido na tua empresa, ele tem pelo menos 37% de custo de contratação,
O BPO já está isento disso. Você vai ter uma taxa de serviço que eu, enquanto emissor dessa nota fiscal, pago, mas não o cliente propriamente, né? Então, a parte boa disso tudo é realmente ter economia e ter gente envolvida que está habituada a fazer isso no dia a dia. É um profissional que custaria mais caro para eu trazer, né, para dentro da empresa, eu acabo contratando ele por algumas horas e tendo o benefício. Acho que esse é o principal ponto, né, dessa terceirização. E o detalhe também é o seguinte, né? Trazendo técnica, trazendo vivência, você acaba fazendo mais rápido, fazendo de forma mais assertiva e com isso com maior confiabilidade dos dados. Né? Porque enquanto prestador de serviço, você vai prezar por um bom atendimento. Então, realmente, você vai entregar o teu melhor para que o cliente fique satisfeito e esse relacionamento perdure por muito tempo. Acho que essa é a jogada também. Para quem serve? Para todo mundo que queira ter um bom controle. A gente tem sempre falado disso. Independente do tamanho da empresa, qualquer uma delas precisa desse controle. Já iniciamos falando disso. Então, o BPO chega com esse papel, né, Robinho? Sim. E não é só controle, né? Não. Dá uma detalhada aí. O que tecnicamente, então, está embutido nesse BPO financeiro? O que é feito mesmo na prática? Como que é esse dia a dia, essa rotina, essa entrega, né? Então, se um cara aqui, um empreendedor estiver assistindo a gente, fala, o que eu vou receber? O que é a entrega? Como que acontece? Fala um pouquinho pra gente. A gente cita muito assim, né? No ramo financeiro, cuidando de fluxo de caixa em especial, basicamente a gente recebe informação de todos os lados. Né? É o famoso mata-borrão, eu costumo brincar com essa nomenclatura. Porque tudo que se faz em compras, se faz em vendas, ele vai, obviamente, ocasionar um número dentro do teu financeiro, que faz com que você possa gerenciar o teu caixa. Está positivo, não está? Onde é que eu preciso apertar? E aí o que é a ideia, então? Da gente garantir que todos esses processos aconteçam dentro da empresa, mas principalmente manter a saúde financeira com a receptividade desses dados. Então é olhar de hoje para frente e entender se a empresa está ou não saudável. E se não está, levar de alguma forma uma consultoria, né, no sentido de dizer, olha, vamos por aqui que vai ser melhor, vamos agir dessa forma, vamos em busca de algum tipo de crédito diferente, porque a tua empresa vai sofrer daqui 15 dias, por exemplo. E isso é algo muito comum de a gente entrar em empresas e não ter esse controle. A pessoa basicamente abre o teu sistema naquele dia, vê o saldo, paga as contas, amanhã é outro dia, é um novo fluxo, é um novo cenário. E a gente tem que ter previsão das coisas. Isso quer dizer, né? Já tem um grande benefício aí que é previsibilidade, né? De fluxo de caixa. E a gente ficou brincando um pouco na introdução aqui com faturamento, caixa, etc e tal, né? E o Raul, ele sempre traz umas abordagens muito interessantes sobre isso, né? Sobre caixa, crescimento, equity, valor da empresa, um monte de questões assim que a gente não vai conseguir abordar aqui, né? Mas fala um pouquinho, cara, dessa diferença, pelo menos na Transforma, o quanto a gente conversa, né? Faturamento, caixa, né? Porque no nosso dia a dia a gente encontra muito disso, empresário, empreendedor, que não tem a habilidade nem a rotina e nem conhece a importância do fluxo de caixa, né? Acho que até mais um parênteses ainda dentro desse contexto. Para que tudo isso seja possível, para que todo esse estudo, toda essa estratégia possa acontecer, nada melhor do que ter os dados corretos. Então é isso que a gente garante para o empresário. Os dados bem conciliados, né? Esse é o termo correto, tudo conciliadinho, tudo dentro dos conformes, e aí qualquer tipo de estratégia pode ser medida baseado nesses dados que estão corretos. Eu acho que esse é o ponto também chave, né? Muitas vezes falam, estudo tributário, tá? Como é que eu faço isso? Vamos ver o que você tem de informação na empresa? Normalmente a pessoa não tem nada. Muitas vezes ela vai folhear um caderno. E não raro a finança da empresa está misturado com a finança pessoais. Exatamente, exatamente. Não raro. Então, assim, convívio, o pessoal tem dificuldade, às vezes até porque assim, a gente, né, dentro dessa, na área financeira que ele já tem uma experiência, a própria Atlas na contabilidade, um financeiro bem feito, você tem uma melhor compliance com a contabilidade. Então, ele acaba fechando, a contabilidade acaba fechando o movimento, fazendo o balanço em cima dessas informações. Mas a informação financeira é a base para a contabilidade. Você vê, né, cara? E a conciliação diária, esse é o objetivo, né? O primeiro objetivo é a conciliação bancária diária. Porque se você não faz diária, você acaba, às vezes, não entregando ela dentro do prazo e até não controlando melhor suas contas. E, assim, é uma dificuldade que, às vezes, as empresas, no que a gente vê, realmente não conseguem executar, até por, às vezes, uma pessoa que está trabalhando com várias funções dentro da empresa e faz mais o financeiro. Então, ela não está focada diretamente só para o financeiro. Ela tem outras atribuições. E isso acaba
realmente misturando as coisas e complicando o controle financeiro. O que acaba sendo incrível, né? Um tema tão importante, de tamanha sensibilidade, que pode alavancar absurdamente um negócio, né? Uma gestão adequada ali de fluxo de caixa, etc. e tal, que pode alavancar tanto um negócio, muitas vezes deixado para trás e não é dado a devida importância para ele, né? Mas, cara, olha que legal, né? Ouvindo vocês, quanto benefício importante de a gente dar um close neles, né? Previsibilidade, tomada de decisão, compliance, né? Para quem compliance é garantir que tá tudo certo. Isso. Né? Vamos pro português rapidinho aqui, né? Mas garantir que tá tudo certo e tudo adequado. E aí chama atenção você não dar atenção para isso, né? Um sentimento que, na minha percepção, foi dando, né? Até dos próprios sócios da Atlas, depois de cliente, a palavra segurança veio aparecendo também, Transparência. né? Transparência. Segurança. Então foram alguns benefícios. Foi o que mais foi dito para vocês, os clientes? A gente está rodando estamos fazendo uma nova rodada, né? Para entender essa percepção. Que aqui, pílula conceitual, né? Rapidinho. Comentei no começo que, puxa, o que faz o negócio dar errado? Criou algo que não teve valor percebido e a conta não fecha. Conta não fecha, sem BPO financeiro vai ser difícil saber. Mas não ter valor percebido, o que a gente está rodando? Com os clientes que o próprio Robinho Mota, na unidade financeira da Atlas, estão atendendo, a gente está fazendo a pergunta, puxa, qual o maior benefício você recebeu? Numa primeira rodada, começou a aparecer essas perguntas, né? Segurança, economia, resultado, algumas coisas assim. A gente está fazendo uma nova rodada para entender se o valor gerado está de fato sendo percebido e qual foi esse valor percebido por esse negócio relativamente recente, né? Mas a percepção de valor dos clientes está sendo grande, né? Sim, porque eles já estão demandando coisas no dia a dia, né? E aqui, rapidamente também, puxa, faturei. Vender é a vitória já, né? Porque tô num negócio, baita sacrifício vender. Vou lá, vendi. Legal, mas entre essa venda, virar dinheiro em caixa, às vezes já tem gap aí. Não é à toa que existe a palavra inadimplência. Mas entre o faturamento, virar dinheiro em caixa, e o que entrar no caixa, cobrir o que eu tenho que pagar, vocês tem algumas etapas aqui, né? Então, Uma quando transformação, né? Uma transformação. Uma apologia transforma. Então, puxa, às vezes, eu faturei. Mas cadê o dinheiro na conta, né? Deixa eu ajudar? Não distante, hoje, conversando com um dos nossos clientes, um dos temas que a gente estava conversando era: vamos entender melhor como que esse faturamento vira lucro? Como faturamento? Porque faturamento é uma coisa. Como que o faturamento vira lucro? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E esse lucro, como que ele vira dinheiro em caixa? Então não é trivial o negócio. Não é trivial. Eu falo que lucro e caixa, que é o tal do regime competência e caixa, se não ouviu, em algum momento vai ouvir, né? Mas a diferença de lucro e caixa é tempo, né? É, tempo. Então, puxa, como que o faturamento virou? Como que não sei o quê? E veja, o que o Mota comentou eu acho bem legal, porque para saber essas respostas, puxa, tá aqui um contador, tá aqui controladoria, tá aqui um gerente de banco, o Mota, além da vivência bancária, viveu do outro lado do balcão num monte de empresa, né, Mota? Então, aqui tem uma vivência que, se você fosse contratar cada uma dessas vivências individuais, mais um analista financeiro, mais alguém para operacionalizar, mais sistema, uma consultoria de sistema, que o grau de inteligência que tem aqui no sistema OMI, que é um grande sistema que a gente não somente faz o financeiro, mas faz integrado no sistema, né? Então o cara tem tudo conciliadinho dentro do sistema. Se o sistema não rodar, vai passar a rodar. Então, puxa, consultoria de TI, de RP, olha o tanto de competência. Se você vai contratar tudo isso individualmente, esquece, você vai ter que trabalhar para pagar esses caras, né? E aqui você tem como contratar um tiquinho de cada um. Para saber, puxa, por que meu faturamento não virou? Porque cadê minha inadimplência? Cadê o fluxo? Mas que conta que está atrapalhando mais? Cara, você está num contrato que você está negociando 90 dias, você vai ter que financiar isso daqui. Mas como que eu negocio com o gerente do banco? Que taxa que deveria ser? Começou a sobrar um dinheirinho, vai render quanto? Mas o que eu negocio? Onde que eu aplico? Cara, olha quanta pergunta existe. Quanta pergunta existe. Que não adianta, o empresário no dia a dia não é a especialidade dele. né? Aí você para de focar em entregar e vender porque o caixa não fecha. Olha só que paradoxo, né? Louco, né? Aí você vê, não é uma questão de a gente dizer aqui que o BPO financeiro ele é muito melhor do que você ter o seu time, né, sua equipe contratada ali. Não é isso. O que a gente está querendo dizer é, olha o valor que tem
o BPO financeiro, né? Então, quando você contrata uma pessoa, 2 ou 3 para fazer ali as finanças da sua empresa, né? Você está contratando funcionários, pessoas. E está tudo bem, legal, excelente. Mas com um BPO financeiro, você contrata uma inteligência para a gestão financeira da sua empresa, que é de um nível muito elevado, né? Como o Raul falou, olha quanta coisa tem por trás. Tem software, tem anos de experiência em diversas empresas, negócios, segmentos, né? Então, cara, isso é mágico, né? Muito legal. E é desafiador, né? Porque se eu tenho sim. um funcionário em um negócio, ele vai ter muita vivência daquele negócio. é. E se aquele negócio tem altas particularidades, faz sentido ter um Uma profissional pessoa lá. Responsável. Mas tem um monte de coisa que acontece de finanças, quando você faz para 10, para 20, para 50, você vai tendo uma especialidade que é difícil bater, né? E aí a experiência do dia a dia também, até em relação do sistema. Porque muitas vezes, vamos imaginar que tem um cliente que ele use o OMI. Muitas vezes ele não vai estar usando o OMI na sua plenitude. Do jeito certo. Do jeito certo. E a gente, fazendo com esses diversos tipos de empresas, ou cada um está no seu estágio, tudo, né? Você vai tendo experiências com o sistema que você pode, dentro de um processo de uma empresa, sugerir alguma melhoria para aquela empresa, naquele sentido que ela não controla hoje. E além disso, também a questão dos bancos, né? De recurso financeiro. Porque, dependendo do estágio que a empresa está, que ela vai buscar algum recurso financeiro, ela tem uma limitação. São basicamente, os bancos que ela é cliente. Sim. E a gente já tem um portfólio, já temos parcerias para buscar condições melhores de acordo com a necessidade do cliente. Teve vários, né? Que em termos de negociação de taxa de juros, que aliás é uma dor no Brasil, isso. O custo de capital no Brasil é um negócio alto, né? bizarro do ponto de vista de incentivo a empreendedorismo, né? É um dos principais detratores do Brasil, é tributo. Vamos falar, o governo é teu sócio na linha de cima e o banco é teu sócio na linha de baixo. É basicamente isso que a gente se ferra nos dois lados. Nas duas pontas. E teve várias negociações interessantes desse sentido, né? Eu brinco muito também, que é a questão da gente levar uma consultoria para dentro da empresa, né? Mais do que o próprio BPO em si. Quando você contrata um BPO, naturalmente você está contratando não só o serviço de base, o dia a dia, mas você tem gente envolvida, né? Como a gente está citando, cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua vivência em especial. E quando eu falo 11 anos de banco, foi a primeira parte, né, do processo. Mas eu não tenho só isso de vivência, né? Tem muito mais, além dos bancos. Então, cuidado para não entregar a idade. Exatamente. A barba branca já está entregando. Mas enfim, né? Mas é legal da gente levar o quê? Realmente essa negociação que é feita, e muitas vezes dentro do cliente, quando a gente vai fazer uma negociação e chama o gerente do banco para bater um papo, é a primeira coisa que a gente diz. Olha, já estive desse lado da mesa. Então, vamos lá, né? O que é que você vai me passar aqui de informação? Uma diferente. Sim, porque aí todo mundo fala a mesma língua. Até a própria linguagem, né, do bancário, a gente já entende, porque fez parte pelo menos da rotina. E é complexa. O tanto de variável que tem, o tanto de fator tomada de decisão que existe, não são decisões triviais. Tantas siglas que puxa pelo inglês, né? O rating e não sei o que tem, e por aí vai. Então, o portfólio mesmo também. Você começa a ter mais acesso, você começa a ter mais contatos e se torna mais interessante para esse público, né? Coisas que o cliente, às vezes, ele sozinho, ele não consegue chegar nessa condição. Conceitua rapidinho, o que é o custo de capital aí? Bem rápido, né? Você pegar, puxa, tem duas fontes de dinheiro, do seu bolso ou do outro. Eu adoro as coisas. Simplicidade. Então, tem duas fontes de dinheiro. Ou sai do seu bolso ou sai do bolso de alguém. Saiu do bolso de alguém, você vai ter que pagar alguma coisa. Saiu do bolso de alguém, não tem almoço grátis. Né? Então, pediu 10 parcelas, passou no cartão. Você está pagando o custo financeiro para tudo quanto é lado. Tem um caso, inclusive, que, puxa, como é muita venda em 12 vezes, tudo é parcelado, vai 10% de taxa para o cartão. Você fala, caramba, vai imposto e 10% de taxa no cartão. Tem até, né, a gente tem um caso, né, de uma empresa associada da Atlas que, puxa, estava nessa situação. Como a gente fazia o BPO financeiro, além das unidades, fazia, né, de uma empresa que a Atlas era sócia e fazia também, a gente foi tratando para diminuir esse prazo de recebimento e ir caindo o custo do dinheiro da empresa. Pô, você deixa 10% na taxa do cartão. Você vai precisar do empréstimo, porque a conta não fecha. Aí você vai lá e desconta título.
Ou você vai lá e pega empréstimo caro, taxa de Selic está lá 13%, que é o índice de juros, né? No caso do Brasil, 12,75 agora. Então, puxa, você está deixando 10 com o cartão, mas 13% daquilo que você pega com o banco. Quando você vai ver, não sobra mesmo. Nada. Não Então, tem como fechar a conta. Não tem como fechar, a conta não fecha. Podia estar. Eu desejo que isso vá para o seu bolso, pra você viajar, para você ver sua família bem, você tá em paz aí com seus filhos. E fora a tensão, né? Porque o fluxo de caixa não fecha, aquele vermelhinho com sinal de menos na frente, é aterrorizante aquele trem lá, né? Psicologicamente falando, né? Enquanto empresário a gente não vê, aí você começa a tomar decisão para fechar a conta e que muitas vezes pode ser decisão que você está vendendo sem margem. Você não fica numa posição estratégica para negociar bem, né? Você pode estar na mão... Você quer fechar a conta, né? Você quer arrumar alguma coisa para tampar o buraco. E quantas empresas não tem que fica nisso, né? Para a conta fechar, vamos embora, vamos vender. Mas você está vendendo com rentabilidade, com lucratividade? Esse é o ponto. É aí que a gente começa a falar daquela diferença do faturamento com fluxo de caixa e margem. Né? Então, peraí. Legal que sua empresa fatura bilhões. Mas qual que é a tua margem? Tá legal? Tá positiva? Né? Lojas americanas, por exemplo. Exato, exato. Se né? o Jorge Lema não é seu sócio, ou seja, então é melhor você ficar mais atento com o fluxo. Não, muito legal, cara. E aí, e como que na técnica de dia a dia, de novo, voltando para aquela pergunta, o Robinho e Mota, né? O que o empresário tem que ter, então? Porque eu acho que muitos podem se identificar com esse cenário que o Raul falou aqui. Poxa, eu passo no cartão, recebo em 12 vezes, aí minha conta não está fechando porque eu tenho que pagar a conta à vista, mas eu recebo em 6, 7, 8, né? Então, no dia a dia, contas a pagar, contas a receber, o que mais vocês lidam ali com os números da empresa, que o empresário tem que ter, sentar contigo, mostrar, apresentar, ou até desenvolver, se for o caso? Como é que é isso? Tem muito do desenvolvimento. Isso é o começo de tudo, né? O contas a pagar e a receber é a base do negócio, mas como é que esse contas a pagar e a receber chega até o financeiro? A gente também bota o dedinho ali, dá um pitaco no meio, para fazer com que o processo fique completo. E acho que isso que é o legal da consultoria também, você entender e formatar muitas vezes esse processo, que não existe dentro das empresas. Cai uma nota lá, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, então não, pera lá, isso tem que ter um destino, tem que ter um porquê, porque ela afeta aqui, afeta lá, é onde entra o sistema muitas vezes, né? Cadenciando isso tudo. Então a gente chega, de novo, né, em diversas empresas onde ele lá folheia um caderno, ou muitas vezes tem um Excel que é meio manco, então a gente dá uma melhorada naquele Excel, fez sentido conceitualmente, por que não trazer um sistema operacional aqui para dentro? Né? Para quê? Para que essas informações então caia dentro do ambiente de um fluxo de caixa, por exemplo, e além dele ter uma organização de endividamento com taxa de juro negociada e tudo mais, faz total diferença para a gente partir para uma negociação e pensar num capital de terceiro para trazer para dentro da empresa, que muitas vezes faz sentido também. Não crescer com recurso próprio, desde que caiba, né? Então a gente precisa ter essa informação. E grande parte das empresas que a gente chega e atende não tem esse mínimo. Então a gente tem formatado alguns controles. Olha, preenche isso para mim e a partir de agora eu vou fazer a gestão mês a mês desses dados. Porque você vai partir para o mercado para negociar qualquer coisa, você precisa entender o que o cliente faz, como é que ele recebe, porque a forma que ele recebe muda completamente o produto que eu posso conseguir dentro de um banco para ser mais vantajoso do que aquele que ele já tem lá dentro. Quer dizer, né, se você tem essa inteligência de gestão financeira, muitas vezes pode ser vantajoso para você tomar dinheiro do banco para impulsionar o teu crescimento do que consumir teu fluxo de caixa para fazer esse crescimento, né? Porque é um conceito que acho que é importante também ser dito, né? Há essa crença, né, de que não vou mexer com o banco. Então, se eu vou ter que investir, comprar alguma coisa, comprar uma marca, ou qualquer coisa do tipo, né? Não, vou pegar do meu dinheiro, né? E eu vou fazer isso. Só que aí você consome todo o seu caixa, por exemplo, né? O lance que sai do seu bolso, né? Para mim, o grande lance é, se eu pegar esse dinheiro e eu for investir em algo que vai me dar mais dinheiro que os juros, então Sim, por que não? Sentido, né? a conta Sim. fecha. Por que não? A questão é até que ponto eu vou me endividar, né? E ter a competência para realmente fazer desse dinheiro virar... O mais difícil é isso. Exato. O mais difícil é isso. Exato. Mas você vê, no caso da Atlas mesmo, acho que é legal dar exemplo Dá o prático, né? Ou seja, como a gente estava cada um na sua unidade, quando a gente começou a ter um grupo para olhar para o financeiro,
a gente foi ver a nossa própria inadimplência estava alta, né? E o jeito que a gente fez a gestão da inadimplência em equipe, em time, ainda mais pelo espírito de cada um aqui, você pega o próprio Robinho, muito da essência da Atlas, o Robinho representa, porque e a gente em conjunto foi tratando. Cada caso era um caso, né? A gente respeitava a história, não era cobrança fria. A gente respeitava a história, o contexto, o que era. Teve cliente até que a gente fez consultoria financeira para ele, gratuita, para ajudar pagar. ele. Ó, Pra poder pagar, verdade. Mas que legal, não quer, cara. paga nós, mas calma, eu vou te ajudar. E daí... Tem que ser uma boa ação dessa dentro de um espaço de tempo De um contexto, limitado, exato. Claro. Porque realmente, né? E de um espírito de ganha-ganha. Sim, Exato. Você começou a ver que tá abusando, aí é outra história. Para também. Mas a gente conseguiu mitigar em 10 vezes a inadimplência fazendo uma... Sim. E, pô, era dinheiro que Foi não uma tava indo conquista. pro carro. Foi uma Nossa. conquista. E no meio da pandemia, com a gente foi. lidando com redução de faturamento, aumento, no caso da contabilidade fiscal, a gente teve uma situação inversa, né? Que teve aumento de trabalho, não redução. Então, faturamento reduzido, aumento de trabalho, inadimplência subindo. A gente conseguiu, no meio desse caos, fazer todo um monitoramento e ações para conseguir... A gente conseguiu, graças a toda essa parte de renegociação, a gente tinha dívidas lá de trás para investimentos que a gente fez, conseguimos requalificar todas as dívidas e estar atento à oportunidade. Apareceu uma oportunidade de juros anual, quitamos a dívida mensal, pegamos a dívida anual. Ou seja, ao invés de pagar juros todo mês, comecei a pagar juros anual. Então, são coisas São que... estratégias, né? Estratégias. Você começa a partir do momento de toda essa condição, né, desse controle, te traz essa visão para falar, a gente Esse tem que ganho, ter, né? precisamos. E que só foi possível pela gestão financeira conhecer. Para mim tem um ponto muito importante, em dois, eu vou precisar guardar o segundo, não esquecer dele, mas um ponto muito importante são os indicadores. Perfeito. Então vocês tinham dados e indicadores financeiros que mostravam a saúde do negócio para tomada de decisão. Total. Então, você comentou aqui, por exemplo, da inadimplência. Esse é um dos indicadores que a empresa tem que ter. Qual que é a minha inadimplência nesse mês, no mês seguinte, né? Janeiro, fevereiro? A inadimplência anual, mas não é só inadimplência, né? Até onde dá para chegar? Quais são os indicadores? Para que a gente olha? Aqui um parênteses rápido, por exemplo, a gente foi desenvolvendo em conjunto que o Robinho ele foi automatizando um monte de coisa e o Mota ia desenvolvendo e a gente procurava automatizando. Ó, até deu uma caidinha. Então, Caiu inadimplência. Exato. Caiu inadimplência com a cadeira junto. Então, dentro disso, a gente foi desenvolvendo relatórios diários, né? Isso, Exatamente. Essa Então, é uma outra conquista que eu hoje- vejo, né, Mota? Que a gente Sem dúvida. começou, inclusive agora já tem até a Tatiana que está fazendo. A gente já está Terceirizamos, né? A Tatiana Terceirizamos é a uma pessoa terceirização, chave, né? interna da Atos. Um salve para Tatiana, para Marcela, Marcela, é. ou seja, legal valorizar todo Sem mundo, dúvida. né? Mas aí vamos pedir para elas assistirem e aí vamos ter que perguntar em qual minuto falamos delas. Tatiana, Marcela, pra se garantir. vocês chegaram até aqui, tem que interagir com a gente depois para saber se assistiu mesmo. Só pra gente ter certeza. Então, assim, como a gente ia recebendo e-mail diário, semanal e mensal, essa expertise também está sendo levada pro BPO financeiro. Então, tem um relatório mensal super detalhado que o Mota vai fazendo junto com a equipe, dando o padrão que a gente foi desenvolvendo junto. Que, puxa, o nível de tomada de decisão que você pode tomar naquilo, e é o que o Mota falou. Ó, eu gostaria de te gerar esse número, mas eu ainda não consigo porque a base não está madura. E daí vai trabalhando e ajustando, porque todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas ninguém tem direito aos seus próprios fatos. Número é número. Número é número. E o financeiro, às vezes, traz fatos que nem todo empresário está preparado com a cabeça aberta para lidar com aquilo. Só que se você não lidar com isso, você vai ficar refém das suas próprias opiniões. Eu prefiro estar errado com o caixa aumentando, né, do que ficar insistindo que eu tô certo e me ferrando todo dia, tendo que ficar programando coisa no banco, ter que ficar aprovando tudo lá e correndo atrás do faturamento. Então, assim, são escolhas caos, que né? cada um tem, né? É um caos. De fato, nesse formato é um caos. E aí vem um outro ponto, né? Que quantas das pequenas e médias empresas, por exemplo, brasileiras, eu não estou falando só aqui de Limeira, do nosso âmbito, até porque a Atlas não trabalha só com empresas de Limeira. A Brasil Atlas tem inteiro, clientes no Brasil inteiro, é um dos grandes escritórios de contabilidade, de inteligência para a gestão do Brasil, né? Isso Mas- é fato mesmo. Tá num fato. 1% maior, acho que pesquisa mostrava isso, né, Robinho? É. Mas isso pra gente é, tipo, É, só para conhecimento. né? Só. Enfim. Eu não trabalho em função disso. Mas dizer que o quanto dessas empresas, né, pequenas e médias, por
por exemplo, não tem nem o mínimo, que é uma reunião entre os sócios ali mensal, ou, né, independente do período que seja, para olhar para os resultados. Qual foi o resultado desse mês? Qual foi o resultado do trimestre? Qual foi o resultado do semestre? Resultado do ano passado? Qual foi a geração de caixa? Também, né? Exato, e a previsibilidade. Mas, por exemplo, né, um dos outros, e falando isso e conectando com a pergunta anterior dos indicadores, né? Um dos indicadores é a capacidade de geração de caixa, a previsibilidade, o que eu tenho a receber. Ah, Bruno, por que isso é importante? Raul, fala por que é importante saber da previsibilidade de recebíveis. Nossa, e aqui no caso a gente ainda classifica, no caso da Atlas, se esses recebíveis são recorrentes ou não recorrentes, no nosso caso ainda. Porque eu só posso estimar a despesa Recorrente. no caso da Atlas, pô, tem mensalidade. Receita Exato. recorrente. O que vai influenciar diretamente no valor que a sua empresa tem, e se Deus quiser, tomara que um dia você que está aqui nos assistindo consiga trabalhar para vender a sua empresa e se aposentar vendendo ela por bons milhões, né? Ou passar para as 60, próximas 70. gerações um negócio que tem valor, né? Exato. Não exato. passar um negócio quebrado para frente, né? Afinal de contas, como o Raul diz, né? Todo negócio só tem 2 possíveis destinos. É isso. Ou ele vai fechar, ou ele vai ser vendido para alguém. É isso. Tem gente que inclui um terceiro, que é passar para a próxima geração, mas Mas a próxima geração vai então vender pode ou fechar. vender ou fechar, pode vender ou fechar. Né? Exato, né? Só Então pra é, saber isso. é legal demais. E aí, consegui lembrar do segundo ponto de pergunta que eu ia fazer, não esqueci, não perdi da mente, né? Então a gente falou um pouquinho dos indicadores. Parênteses, né? Não é uma necessidade que o empresário, o empreendedor tenha todos esses indicadores, porque o BPO vai poder gerar, desenvolver tudo isso, né? Mas chama a atenção também um fato que a gente não vê corriqueiramente nas pequenas e médias empresas, que é o que vocês citaram na Atlas sobre temos unidades de negócio. Então, o primeiro ponto é que muito empresário, muito empreendedor não compreende que dentro do modelo de negócio dele, ele tem unidades de negócios diferentes. Isso é Vamos dar um exemplo simples aqui, né? Você pode ter uma loja, um comércio, e aí você tem um atendimento de balcão, loja física, e você pode ter uma loja online. Poxa, isso são 2 unidades de negócio diferentes. Então, avaliar o rápido, resultado para cada um é importante. é isso que eu ia dizer. Qual está dando prejuízo, uma está consumindo ou não, né? Mantém vivo ou não esse negócio, né? Exato. Segmentação. E como que a gente consegue olhar para o resultado, não só da empresa, mas para cada unidade de negócio, para que eu saiba qual unidade de negócio traz mais receita, traz mais margem, qual está indo bem, qual não está. Aquela que não está, posso traçar a estratégia de melhoria, aquela que está, posso escalar. Né? Então, a importância de você conseguir olhar para o teu negócio compreendendo quais são todas as unidades de negócio dentro dele, né? Isso é muito rico, muito importante. E aí realmente é uma construção, porque quanto mais detalhes você vai chegando no detalhe nessa situação, mais controles você vai ter, mais você tem que estar imputando os dados de forma correta para conseguir visualizar. Então, assim, às vezes não é uma coisa, numa empresa que não tem, passar a ter, ela vai ter um tempo de maturação do desafiador. Maturação. No caso da Atlas mesmo, a gente foi amadurecendo e é um aprendizado contínuo, né? Você vai Ainda ganhando mais que competência. a gente cria nova unidade, né? Da gente chega aí, agora tem mais uma, agora vamos criar mais tal coisa, vai desenvolvendo. Mas, puxa, o controle tá aí para te limitar ou o controle tá para te ajudar a expandir? Porque se você não vai fazer que vai dar trabalho para medir, você não vai saber tem resultado, puxa, além de você estar pagando, né? Tá pagando um monte de coisa a mais, você ainda está deixando de expandir porque você não sabe. Eu lidei esses dias com uma empresa que não crescia faturamento porque não queria sair do simples. Fala mais. Eu ia falar daqui a pouco sobre isso, né? Traz um case aí. Como é que o BPO... Pra gente, né? Como é que é? Volta aí. O simples está lá, um limite de 3 milhões e 600, certo? Isso. Então, puxa... 4.800, mas aí você já tem vai escalonando. Vai escalonando, vai ter o custo se for uma empresa, indústria e comércio, vai ter o ICMS, se tiver alguma coisa de serviço, e ISS. Então, você tem que pagar isso à parte. Então, aumenta o custo tributário da empresa. Então, assim, tem muitos que desejam continuar no 3.600 para não ter incidência do ICMS ou do ISS. E aí, como que é o case aí que você estava contando? E aí você pega, por exemplo, o Robinho, ó que legal que o Robinho acabou de falar. Por ele ser um ornitorrinco de contabilidade junto com controle, ou seja, a gente vai tendo esse tipo de troca, né? Então, puxa, é melhor eu não vender mais, porque se eu passar do simples, eu vou pagar mais imposto. Tá? Mas se você estourar o simples, faturar mais do jeito certo, você pode até percentualmente muitas vezes pagar mais imposto.
Só que você prefere ter de lucro 100 mil ou 1 milhão, né? Ou seja, É. então vamos se ater ao número, né? Eu vou lucrar mais em valor se eu faturar mais. E se eu preciso subir, eu preciso me preparar para. E não fugir de, né? Uhum. Então acaba. E como que eu vou fazer um planejamento tributário, como o Mota falou? Porque agora está tendo reforma tributária. E essa reforma, salvo engano, vai levar uns 9 anos para. É. O Brasil, Vamos situar. a gente sabe. Estamos em janeiro de 2024, passando por reforma tributária. Passou reforma agora. Ou seja, vai levar um tempo para situar. Reforma tributária não é. Planejamento tributário já não é trivial. Simples de fazer, né? E aí, por exemplo, na Atlas, a gente pega a informação financeira, conecta com a contábil, uma coisa fecha com a outra. A gente precisa dos dois para olhar para o tributário. Tributário não dá para olhar para trás, você tem que fazer projeção orçamentária para olhar para frente. Então, assim, para você lidar com o principal sócio que você tem, que é o governo, você precisa de finanças e contabilidade. Senão, a gente não vai conseguir lidar, certo? E aí, vem toda essa base para a gente poder projetar e entender. Para esse ano aqui, melhor ir para esse cenário, para aquele cenário. São coisas que é uma consequência positiva. E a gente faz com a gente mesmo, né, Robinho? Sim. Depois que você acostuma com a direção hidráulica, você não volta para Você não manual, consegue, né? Você vai para elétrica, você não volta para hidráulica. Então a gente não termina, não começa um ano sem saber o regime tributário que a gente vai adequar. E aí? Daí eu mudo o regime tributário. Quem que vai ajustar tudo no sistema? Quem que vai mexer tudo isso? Muda um monte de coisa. É regime caixa, regime competência, aí vai ter que absorver de um jeito, vai ter que fazer parametrização. Então você perde muito dinheiro por não ter gente para te ajudar nesse sentido, né? Qual que é a percepção de vocês disso? Falei bastante. Né? Não, um bate-papo desse, gente, é incrível para mostrar realmente olha quanta vantagem, quanto benefício, quanta coisa legal, quanta entrega boa que um BPO financeiro pode dar para um empreendedor. Olha quanta inteligência de dados, de informação de finanças. É uma mensalidade que já é mais barato que você ter time interno. Só que você ganha mais 10 coisas. É isso. Só isso, né? Vem na mochila. Vem de brinde. Vem na mochila. Kinder Ovo. Você ganha um chocolate, mas você ganha Tem um brinquedinho junto. Ou você compra um brinquedo e ganha uma casquinha de chocolate. Uma situação assim que eu vejo que é primordial, independente de contratar alguma empresa para fazer o BPO financeiro ou não, seja interno, é realmente implantar um sistema financeiro. Porque como o Mota mencionou no início, muitos fazem controle por planilhas e tudo mais. Então, você imagina o seguinte, você tem uma pessoa que... o proprietário ele vai estar cuidando do negócio em tese. Ele vai ter alguma pessoa fazendo uma função para desenvolver o trabalho operacional financeiro. Se aquela pessoa tem controles em planilhas e tudo mais, se essa pessoa um dia faltar ou tiver férias ou alguma coisa, você fica muito dependente daquela pessoa. Se você tem um sistema, você já tem aí até o Lombardo, né? Deixar o Lombardo contente. O homem tem uma padronização que é mais fácil você fazer uma transição do que você, de repente, ter que descobrir todo o contexto que a empresa está, ou que, né, a forma do controle, se você não tem um sistema implantado. Então, qualquer sistema, mas... na Atlas, a parceria é o homem, a gente indica o homem exatamente pela custo-benefício ser muito bom. E é um sistema que tem nas nuvens, tem né? Ele tem 100 mil... Hoje já deve estar mais, né? Mas a última vez que eu vi estava em 100 mil empresas que usam o então, RP. Assim, né? Já está tempos no mercado, ela está estruturada, então é um sistema que ajuda e a gente cada vez mais... tendo clientes que a gente presta serviço, inclusive o BPO financeiro que a gente tem, os dois são homem. Não por acaso, né? Não por acaso. Não por acaso. A Atlas, como um todo, tem essa grande especialidade, OMI ou TOTUS Proteus, né? São as duas grandes especialidades. O BPO financeiro ele já está indo no OMI pelo grau de automação, inclusive, né? Perfeito. Ou seja, clientes TOTUS Proteus são super bem-vindos. Temos outros 15 RP que a gente faz. Exato. Mas até dando liga com o que você está falando, Robinho, o OMI tem um grau de automação no financeiro para pequena, para média empresa, assim, que é muito interessante. Muito interessante. Mesmo. Lógico, de repente vai ter alguma atividade ali que o cara, a empresa ela vai ter algo mais específico que talvez atenda melhor. É natural. E hoje tem aquela Home Store, que tem um monte de aplicativo parceiro, e normalmente acaba dando liga. Né? E aqui, rapidinho também, o Robinho foi falando, né? Você pega esse sistema de planilha, a gente brinca que pode ser SBP, que é o sistema básico de planilha, que devia servir só para matar barata, né? Ou seja, eu não devia contar o futuro da minha empresa com SBP, né? Ou seja, e tem o SAP, que é o sistema avançado de planilha, ou seja, beleza. Mas qual que é a grande dificuldade disso, né? Eu nem
A gente nem entra nesse assunto para falar de BPO financeiro, mas é importante sempre citar. A gente já passou por várias empresas que tiveram fraude e roubo lá dentro. Perfeito. Uhum. Então, assim, se você não tem as notas que eu faturei, conta a receber e um fecha com o outro, como você sabe que tudo que você faturou você recebeu, tudo que você recebeu você realmente vendeu e você deveria estar... E o mesmo vale para a entrada da nota. Como que eu sei que tudo que eu paguei eu deveria ter pago? Se você não tem isso daí fechando de uma forma automática, ou seja, como que você faz isso? E a gente já viu o caso que o negócio fechava e mesmo assim tinha teve problema. Fraude. Porque a coisa não vem só da impressão assim, ó, você vai desviar dessa conta para essa. Não é essa a questão. A questão é que como essa compra está entrando e como está sendo feito o pagamento para esse que foi criada uma situação. Às vezes Entendeu? a gente vai na boa intenção, né? E a gente na honestidade vai confiando, só que desonestidade existe, não é o foco, ou seja, não é o foco da venda nem nada, mas nesse tipo de conversa é bacana citar. E o desonesto muitas vezes é criativo, né? Sim. E ele vai achar formas, e se a forma que for é acrescentar uma linha no Excel, Por que não? por que não, né? Isso Então, mais uma vez vai ficar mostrando, deixando né? espaço é complicado. A gente defende implantar tudo isso pelo ganho que vai ter. Exato. Mas não custa lembrar que, além disso, você ainda vai estar seguro. Por isso que a segurança eu Mais acho que é seguro, né? muito interessante, né? Puxa, a chance de estar vazando vão do dedo, porque sempre existe, diminuiu muito. E ainda eu estou usando tudo isso a meu favor e potencialmente gerando mais riqueza e mais recurso com esse mar de informação aí, né? Eu acho que o que é importante também citar é que, assim, o fato de repente você ter uma equipe interna que de repente vai se assimilando nas decisões, né, na forma de ser no dia a dia, o fato de você ter um BPO que normalmente é tratado no âmbito externo, né, remoto, você não tem essa conexão direta com as pessoas a ponto de, entende? Então você vai ter realmente um grau técnico trazendo lá de fora, uma prestação de serviços, como eu já disse, você quer manter por um longo tempo. Portanto, o teu cuidado em manter isso de uma forma muito sublime é importantíssimo para a gente enquanto prestador, que, para vender para outros, dependemos também de indicação desse, que está funcionando. Então, se eu faço um serviço de qualquer jeito aqui, ele não vai me indicar para o próximo. Então, percebe? A gente tem um nome a zelar, em resumo é isso. Claro. Né? Então, não dá para se envolver numa situação muito específica, que muitas vezes acontece dentro de uma empresa, né? E acho que o legal também é criar processos. Acho que esse é o ponto do BPO principal. Tudo isso que a gente vai reportando, né, mensalmente, quinzenalmente ou diariamente, por que não? Mas criar processos. Se eu vou comprar algo, quem é que abre um pedido? Quem é que aprova? Porque a hora que a nota chega, eu tenho que vincular uma coisa a outra. Sim. Tem muita gente que compra todo mundo. E não é assim, né? Desemboca no financeiro, o financeiro arranca os cabelos para pagar essas contas. E se não tem processo, acontece o que o Robinho falou, né? A pessoa do financeiro está de férias, ou está doente, ou não veio trabalhar hoje, e aí você não pagou a conta que venceu naquele dia, vai pagar juros no dia seguinte. Porque nem sabia que tinha conta para pagar, né? Você não E tem aqui processo. eu acho importante citar uma coisa, até para o próprio profissional de finanças, às vezes um profissional de finanças olha isso do ponto de vista, pô, eu estou num negócio. Né? Eu estou no negócio financeiro. Pô, esse tipo de podcast é uma ameaça para minha função, né? De forma Muito alguma. pelo contrário. Por quê, né? Achar talento, reter talento, desenvolver está cada vez mais difícil. Então, que plano de carreira um profissional financeiro vai ter numa empresa se ele é o único que desempenha aquela função? Tipo, você vai crescer para onde, né? Dentro da tua área. Agora, você vir para uma empresa que você olha para o lado, nossa, tem um monte de gente que entende folha. Nossa, olha para o lado, tem um monte de gente de contabilidade, tem um monte de gente de finanças. Então, eu vou ter uma evolução aqui dentro da minha área. E a gente aqui, mesmo a gente sendo especialista, você olha para o lado, você fica em dúvida e, puxa, que legal que eu tenho quem entende também para trocar ideia, né? Imagina numa empresa que você, como profissional da área finanças, você não tem com quem contar ou quem recorrer, ou seja, que progressão de carreira você tem, que grau de desenvolvimento técnico na tua área você tem. Então, a chance de você ir para uma empresa e ficar especialista naquela empresa e muitas vezes defasado com relação ao mercado, existe. Então, é legal levar tudo isso em consideração. E para o empresário, como que você vai reter esse talento dentro da tua empresa? Daí você queria ter lá dentro por confiança, aí depois essa pessoa acha uma outra oportunidade para você contratar uma nova pessoa no lugar. Aí você vai querer pagar barato justamente para quem, se lhe faltar, vai sair caro. A conta é difícil fechar nesse sentido para esse tipo de área. E a tendência disso que a gente está falando é piorar. Então, as soluções de
E o que o Mota comentou, quando você coloca um processo para fora, você fica muito mais garantido que aqui dentro esse processo tem que fechar, porque não tem jeitinho. Eu tenho que estar aqui dentro para lá fora fechar, né? Então, são vários atributos possíveis que a gente tem nesse tipo de coisa. O que vai aumentando como benefício a segurança para o empresário, para o empreendedor. Né? Isso é demais, cara. Segurança, foco no negócio e resultado, né? O Raul comenta um negócio que também é fato, né? Dentro dessas tantas empresas que passaram por nós aí, né? Nesses anos todos aí de experiência como consultoria, o BPO financeiro tem um pouco desse papel de fazer a parte, entre aspas, chata do negócio, porque é maçante, né? Quem gosta de financeiro gosta, mas entendendo isso como estratégia é legal. Mas quem constrói esses dados para que aquele que hoje desempenha essa função possa fazer a função de gestão, é o BPO que vai trazer. Isso é legal. Eu faço a parte chata, que para mim acaba não sendo chata, porque é rápido, né? Eu cuido rapidinho daquela empresa, passo a bola, vou para uma próxima, passo a bola, e o profissional que está lá dentro pode crescer e não ser ameaçado. E pode muitas vezes ir para uma controladoria, né? Para olhar mais estratégico, na verdade. E controladoria tem que ter lá dentro da empresa, que é difícil entender. É o que a gente fala para o gestor de RH, né? Ou seja, aproveitando já, né? Terceiriza a folha de pagamento, amigo. Vai para RH, né? RH não é folha, então terceiriza a folha e vai para RH. Financeiro é a mesma coisa. Cara, terceiriza o financeiro e vira controller, vai para controladoria, né? Vai gerar valor aí na prática. A gente não vai conseguir ver a produção aí dentro. Não, mas você indo para a controladoria, você enxerga, mas a gente transforma dado em informação, informação em decisão, e isso vira resultado. Né? E aí, falando para o empresário... Empolguei agora. É isso aí. Mas falando para o empresário, para o empreendedor, né? Não é cuidar das finanças, tá? Você tem que cuidar do teu negócio, que é muito mais do que as finanças. Né? Finanças é só uma das partes. E aí tem o BPO financeiro para contribuir, né? E se o RH faz folha, ele não faz RH. Quem que tá olhando para a pessoa? Porque não vai conseguir. Porque é tão maçante o trabalho que é difícil. É a mesma coisa do BPO financeiro. O dia a dia de você conciliar não é uma tarefa simples e fácil assim, e tranquila para ser feita. É uma coisa que tem responsabilidade. Dá pau, banco dá erro, tem que voltar. Cai a internet. Fora do ar, e aquela coisa, você ficar assim... demandando tempo para isso, você não vai fazer outra coisa. Você vai ficar fazendo exatamente o que você não está cuidando do negócio, você está cuidando do financeiro. E aí... E quem que está olhando para a margem do produto? Quem que está olhando para a margem do cliente? Quem posicionamento, que tá marca... planejamento, como que aumenta o faturamento e lucro? Como que, olha, puxa, eu posso reduzir o prazo de pagamento desse... Esses dias eu estava numa empresa, exemplo concreto também. Estava numa empresa, puxa, o diretor aprovava até caneta, compra de caneta. Daí você vai ver e é uma empresa, puxa, que cada máquina custa é muito valor, né? Mas quando foi ver, aumentou o prazo de recebimento de um cliente estratégico, ou seja, que, puxa, o que era... Aumentou em 30 dias o prazo de recebimento médio da empresa. Então, veja, o que você faturava levava mais um mês para cair no caixa. Então, aprovava até caneto. Olha o impacto no caixa. Isso, milhões. Ou seja, eu tinha que passar a ter milhões para bancar o pedido que eu mandei, porque eu faturei. Eu já paguei todo mundo, paguei matéria-prima, paguei um monte de coisa. Mas eu vou levar mais 30 dias para receber. Quem que financia essa conta? Vai sair do seu bolso ou do bolso do outro? Então, uma decisão de prazo impactou tudo. E ele que aprovava até caneta, isso deixou passar. Quem que estava olhando para isso? Exato. E o time lá, 3 meses defasado para fechar as contas, vamos falar assim, para fechar o básico, fechar um relatório. Então, cadê minha informação para tomar decisão? O elefante passando nas costas e eu lá aprovando a formiga. Exato. Então, é desafiador isso, né? Muito. Há algo que não dissemos, senhores? Bastante não, coisa. Dá para falar bastante. Daria para ficar mais uma hora, mas é que me cabe a dura função aqui de encerrar esse podcast, isso, né? perfeito. Senão a galera fica brava com a gente ali. Mas, ó, é que você já deve ter assistido tudo, né? O próximo você põe na velocidade 2. A gente faz o encontro 2 depois. Legal. Boa, galera. Boa. Muito obrigado, Marcelo, Robinho, de ter aceitado esse convite mais uma vez, estar aqui conosco, um bate-papo muito bacana, muito legal. E que bom pra gente aqui na Transforma poder levar para os nossos clientes, amigos, empreendedores, empresários, um pouquinho mais de conteúdo tão importante para o dia a dia deles, né? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Raul, de estar aqui do lado. Isso vai ser legal também. Provavelmente circula também clientes da Atlas, Sim. ou seja, de uma forma ampla, né? Até o Robinho Mota, acho que consideração final, legal também, né? Ou seja, Claro. se um cliente da Transforma, da Atlas estiver vendo, ou seja,
Como que Como que entra em né? contato? Como que entra em faz? Como é que contato? chega até vocês? Como é que a gente resolve isso? Considerações finais e como que eu fecho esse trem aí para mim, né? Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, acho que é um tema que a gente gosta bastante de falar, né? Então a gente está no dia a dia, convive com isso, então. Mas assim, é o canal da Atlas mesmo, que a gente tem lá, né? O telefone ligou, precisou, ou, né? A gente está à disposição aí para Instagram apresentar. Atlas, o Instagram Atlas com VC. com né? VC. Atlas com você, mas é o VC. Com você, mas é VC. VC. Abreviado. Abreviada. A gente coloca... Edição, coloca aqui embaixo, por favor. Aqui no Por favor. canto. Vamos ver. E aí assim, a gente está né, como diria, a gente está com esse desafio realmente da gente entender a maturidade que o cliente está naquela, para a gente poder oferecer o que a gente consegue construir junto, né, a partir de uma implantação do BPO financeiro. Pode ser pelo sistema, pode ser por uma consultoria inicialmente, para entender o processo, melhoria, para depois a gente conectar. E depois, né, não sendo cliente Atlas, pode, quem sabe, uma contabilidade também, uma folha Perfeito. fiscal, um estudo tributário com a Perfeito. Tax, que a gente tem também o Ângelo, que é especialista, né, vem estudando há muito tempo a parte tributária e hoje é uma pessoa que conhece bastante disso. A baita autoridade. Né? Não. Tem Hoje em bastante dia, casos de sucesso aí de recuperação autoridade dos fantástica. impostos, Não. então. Alguns milhões, né? Recuperado. Muito bom. Marcelo? Comigo? Eu acho que Considerações finais, como Vamos que lá. acham? A gente vai colocar teu Instagram aqui. Bacana. Bom, eu acho que consideração final, lógico, né? Agradecer primeiramente pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre isso, independente dessa parceria com a Atlas, com a própria Transforma que a gente tem, né? Tem a minha própria empresa, a gente vem desenvolvendo, né, uma caminhada sozinho, mas lógico, contando com os parceiros, que é fundamental. E assim, acho que o que vale para isso tudo é em prol das empresas, é em prol de manter essas empresas vivas. Esse que é o nosso principal propósito. Fugir da estatística do Sebrae, né? Não é? É a baita conquista já. Porque, poxa, se uma empresa está viva, normalmente ela tem ali 50 pessoas que trabalham, que tem outras 50 que dependem dela. Então esse é o nosso propósito, manter todo mundo bem, vivo, para que, enfim, seja promissor para todo mundo. Eu acho que isso casa muito com a estratégia da própria Atlas, é por isso dessa conexão que a gente tem desde o início. Até mostra aí, ó. Tá aqui, Acaba né? sendo isso, né? Decifrar os números para compartilhar, cada vez empreender mais e prosperar, né, Mota? Acho que é legal a linha. aí. Tá montado, né? Foi, né? Há quanto tempo que a gente... Faz um tempinho. Foi esse jogo de palavras que a gente foi e realmente cada vez mais para mim, acho que para todo mundo lá que está envolvido, faz muito sentido. E legal que legal. no discurso do Mota é exatamente legal. isso aqui, ó, Muito né? bom. Seguindo essa... E sem ler, né? Porque Sem isso ler. a gente fala Decoração, como verdade, né? Decoração. Então, assim, o que é legal, acho que para fechar mesmo a ideia do BPO, falando de Atlas, qualquer internet que você acessar e buscar o BPO, tem muita gente vendendo isso naquele operacional muito simples, né? Muito básico. E a gente tem um BPO mais encorpado, é um BPO com consultoria. Né? Porque junto você leva ali umas horinhas de consultoria que vai levando essa melhoria. Então, assim, é uma forma de realmente amplificar todos esses dados, né? Com reportes, com inadimplência, que o Raul muito bem citou, né? Foi uma grande mudança que a gente fez dentro da própria Atlas. E assim, também não é por acaso, né? Fui gerente de cobrança por 2 anos dentro do banco. Então, a gente leva uma forma de abordagem diferente. Né? Não é aquela tão incisiva, muitas vezes precisa, mas ela não é tão incisiva porque você se coloca na situação do outro e tenta ajudar para poder ter, então, essa solução. Então, acho que é um pouco disso tudo. É essa abrangência que a gente chama hoje de BPO financeiro, mas tem muita coisa por trás que faz todo sentido. Acho que é isso. É isso, senhores. Raul, fechou? O que eu gosto é casa de ferreiro, espeto de açinox. Esse é o né? desafio, né? Esse é o que a gente sempre busca. É algo que a gente fez dentro de casa, conseguimos com isso ter muita prosperidade. Hoje na Atlas, isso me dá um orgulho tão grande, ou seja, cada um dentro do seu momento. Mas hoje a contabilidade da Atlas, que é feita com baita sinergia no financeiro, é transparente para todos os profissionais e os profissionais participam em 10% do lucro em termos de distribuição e participação de resultado. E quando a gente vê o financeiro olhando para isso, falando, puxa, deixa eu fazer meu trabalho cada vez melhor, porque as pessoas, 100 famílias, elas acabam participando dessa prosperidade gerada, a gente realmente vai virando
uma máquina de prosperidade, né? E com todo mundo participando disso. Então, cada um no seu contexto, cada um dentro do seu grau de consciência. Mas, puxa, é interessante saber a magia que é usar os números ao nosso favor. Sim. E a riqueza que isso pode gerar para todo mundo. E se não tiver financeiro, esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Muito bom. Da minha parte, se você ficou até aqui, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!